estabelecer o que é racismo real, de fato, concreto, objetivo, estereotipado em relação ao que ela sofreu, do que é um pressuposto de um racismo velado que estaria na fala, quando alguém fala de denegrir ou humor negro, que esse é um outro tipo de preconceito, de um progressismo vitimista que lança a mão de estabelecer esse preconceito em quem não o tem. Então aqui está exatamente explícita a intencionalidade de ofender e agredir alguém, que é o pressuposto máximo do racismo. Chamada de preta, gorda, ainda tem declarações homofóbicas. Esse sim é o racismo concreto, objetivo, absoluto, ainda que não seja hegemônico no país, nem seja estrutural de um país como um todo, esse deve ser combatido. Agora, em relação ao secretário, o presidente do Palmares, né? Eventualmente é engraçado, né, o Edgar, quando um negro que não se encaixa no discurso progressista, vitimismo, de um ativismo negro, ele imediatamente perde a sua cor, perde o seu lugar de fala e é visto como quase que um branco opressor e misógino. Vamos citar algumas declarações específicas do Sérgio Nascimento. O que ele disse? Ele disse que ele é contra cotas raciais, que, segundo ele, estimulam a fraude racial, ignoram o mérito e alimentam o racismo. O que, a meu ver, é verdade. A cota racial, em contraposição à cota social, que eu acho que é muito mais interessante, que não absorve esse elemento étnico, ela promove exatamente vários tipos, já tem processo nesse sentido, de estabelecer que alguém que tem um antepassado, um tataravô negro, como eu tenho, se colocar como negro. Isso causa exatamente uma espécie toda sorte de deturpações em relação à própria condição da etnia. A gente discutiu ontem, inclusive, quem é negro no Brasil. A maioria da população é miscigenada e parda, e não é negra. E negros, como a Cacau Protásio, são quem sofrem diretamente na pele, literalmente, o preconceito racial, e não os pardos. Inclusive, alguns pardos que eu conheço são racistas. Ele diz que a Maria era parda, o que é verdade, é só a gente ter olhos para ver. Diz que os negros africanos realmente escravizaram e traficaram outros negros, o que é também uma verdade, o que não elimina a crueldade da escravidão brasileira. Diz que a escravidão teria sido benéfica, isso é muito interessante, diz que a escravidão teria sido benéfica para seus descendentes. A imprensa só colocou essa parte da frase. A segunda parte, ele diz o seguinte: porque os negros hoje viveriam melhor que os negros na África. Isso é verdade. Eu discordo veementemente da ironia dele em dizer que os negros foram beneficiados por escravidão. Isso é realmente asqueroso, o que ele disse. A segunda parte, os negros no Brasil sofrem muito menos que as condições miseráveis dos negros na África. O que mais que ele disse? Sobretudo, ele diz que o racismo brasileiro é mais leve que em outros países, que é um racismo Nutella, outra expressão pejorativa e irônica, que em outros países como o Zéu. E é verdade, nos Estados Unidos, os negros eram proibidos de terem casamento interracial com brancas. Havia lugares e postos em banheiros para negros separados de brancos. Ninguém tenta esboçar uma teoria de se há ou não racismo na África do Sul. Aqui eles tentam legitimar uma teoria que existe um racismo absurdo e total e veemente aqui, quando realmente não há. O racismo aqui, que existe e é pontual, é velado. E, eventualmente, o racismo objetivo, estereotipado, que sofre na pele a Cacau, não é exatamente um racismo estrutural que abrange a nação como um todo, que é, volto a dizer, a mais miscigenada. Agora, eu gostaria de dizer exatamente isso, fechar meu comentário falando como lugar de fala ele é apropriado por ativistas ou progressistas. O lugar de fala no Brasil, gente, não é do negro. A população negra tem que ser ouvida diretamente, não por seus representantes. Um representante de um movimento LGBT, ou negro, ou feminista que seja, tem sua validade. Mas eles não podem querer falar por todos os negros, eles não podem querer falar por todos os homossexuais ou por todas as mulheres. Eu gostaria de haver uma pesquisa em relação a isso. Nunca, você percebe? Não há nem pesquisa sobre exatamente a percepção do negro brasileiro sobre o racismo, sobre os 10%. Vamos girar, o Adriles, tem várias percepções a esse respeito. Eu acho que, olha, colocar na questão só do progressismo, que impõe uma maneira de pensar, uma maneira de você concatenar Sim. os seus pensamentos a respeito de temas cruciais da nossa sociedade, reduzir, é uma questão... Deixa-me completar o meu pensamento, você vai ficar pontuando o que eu estou falando? Vai lá. Deixa eu dizer o que eu estou pensando a respeito. Colocar tudo na conta de um possível, eventual fantasma do progressismo que quer ali ditatorialmente definir o que você pensa e o que
você e como você deve agir é reduzir uma questão crucial na formação da história do Brasil, da população brasileira, a uma guerra ideológica. Eu acho que a gente tem que, quando você fala discurso do progressismo, eu penso em discurso de um bom senso, a partir de uma postura ética que se coloca. Exemplo, agora, não vou dar exemplo. A história do Brasil é um exemplo. Não, cara, você vai pedir exemplo. Você vai fazer um discurso genérico. Você vai pedir um exemplo. Você também está fazendo um discurso genérico. Não, senhor, eu dei. Você está colocando na conta do progressismo, não, eu disse coisas que impõe uma coisa. Agora, um negro que nega o racismo no Brasil, ele não negou um negro que está à frente de uma instituição que deveria exaltar a cultura negra, proteger as tradições que formam a cultura negra, nega o racismo. Para mim é como se um judeu negasse o Holocausto. Cara, ele não negou, ele diz que o racismo brasileiro... Ele fala que a escravatura no Brasil, a escravidão no Brasil foi benéfica pro negro. Ele foi irônico, eu já rechacei isso. Irônico. Ele diz que é benéfico então, no sentido um cara seguinte, que está na presidência de uma instituição que tem que defender a cultura negra no Brasil, não pode falar contra a sua raça, ele não falou contra a sua contra cor. A raça dele, agora, cara. Eu sou um branco falando aqui, você é outro branco falando. Ele é um negro falando que me parece subserviente a uma visão opressora que a gente tem que continuar deixar arraigada na população brasileira. Ele foi incisivo e talvez de alguma forma agressivo e usou de ironia absolutamente deslavada em relação, por exemplo, a essa fala. Que bom que você me deu um exemplo pontual. Só tem branco elogiando ele. Peraí, cara. Só tem branco elogiando ele. Atacando e massacrando ele. Quando ele diz que os negros hoje vivem melhor que os negros na África, isso é uma verdade pontual. Quando ele diz... Exato, você vai pegar um exemplo ruim. Você vai pegar um exemplo ruim para dizer que a gente pode ser ruim tanto quanto. Infeliz, mas quando ele diz que, eventualmente, as cotas sociais promovem um tipo de cultura racialista que incita racismo e a fraude racial, dizendo que uma pessoa miscigenada ou parda é negra, ele está sendo pontual, ele está sendo concreto, ele está sendo atacado por opiniões pontuais que, ainda que sejam feitas de forma agressiva ou incisiva, não são racistas. São racistas. É impressionante. Não são. Claro que são. Não são racistas. Eventualmente, eu volto a reiterar, é engraçado quando a pessoa não se encaixa no discurso de manada de um grupo específico que quer que o negro pense... Então, esse é um argumento vão. Por que o negro... Não existe uma cultura negra fechada. O seu argumento é vazio. Desprovido de qualquer senso de ética. Não existe uma cultura negra fechada. A cultura é híbrida. Ela é composta por vários aglutinadores. Ele é um ponto de vista. Você pode discordar, ele é dissonante, mas dizer que ele se coloca contra a própria raça, isso é racismo. Que discurso de manada a gente vê numa sociedade em que até hoje está sentindo as feridas da escravidão. Ah, mas isso é um discurso populista, ô Fefito, por favor. Ô, Adrilles, sabe o que é populista? Isso é populista, é você não deixar alguém concluir uma frase. Não, isso é outra coisa. Se você quer discutir sozinho, eu levanto, saio, aí você discute aqui com 4 paredes. Me dá um argumento. Me dá um argumento. Eu só te peço isso que eu pedi pro Edgar. Sério, eu não vou dar argumento nenhum. Qual é o seu argumento? Seu argumento era eu te dei vários pontos. Eu te dei vários pontos. Uma frase, e aí a gente deixa o Adrilles fazer o monólogo dele, já que ele não consegue ouvir por 2 segundos alguém falando. Eu quero um argumento sólido em relação a algo que ele falou. Você não está conseguindo ouvir. Fala algo que ele falou. Eu tô obrigado a falar mais alto que você no microfone agora. Fala algo que ele falou. Ter voz. Fala algo que ele falou, especificamente. Eu vou falar o que eu quero, eu não vou falar o que você quer. Então você faz discurso populista, eu faço discurso lógico e... Vai lá. Olha só, num programa de rádio, a gente tem que entender que a gente não tá na mesa de bar. Então, um fala, o outro escuta. Pode até fazer uma intervenção pontual. Mas nesse caso tá impossível fazer um tipo de debate. Vai lá, Fefito. Até pra me mandar ir lá, você me interrompe. Olha só, eu só queria dizer... O que a Marina Silva disse aqui ontem se aplica um pouco ao que eu falei aqui antes. Então vou deixar essa frase aqui porque eu estou cansado de debater o óbvio. E ainda mais com quem não está disposto a ouvir. O que eu estou querendo dizer aqui é: a educação racista é para todos. Brancos e negros. A estrutura está posta para todos. E não dá para negar o racismo no mundo como o de hoje, em que a concentração de renda ainda está em brancos, que papéis de liderança ainda está na mão da maioria branca, que a gente vê negros não obtendo acesso a determinados lugares e sim sendo vítimas de racismo velado ou de um racismo declarado. Eu preciso ir pro break. 11 horas, 3 minutos, horário de Brasília.